Fala galerinha, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante e que com certeza está cotado para o Enem. Mas antes, roda a vinheta. Hoje nós vamos conversar com vocês a respeito de um tema super importante. O INEP já conversou sobre esse tema e também é um assunto de muita repercussão no Brasil, que é justamente os desafios para proteger a infância no Brasil. Mas antes, né, Marcela, precisamos conversar um pouquinho sobre os direitos que essas crianças possuem no Brasil. Pois é, né, Alessandra? A gente falar de infância, né, falar de criança, de adolescência, a gente tem que ir no início de tudo, que é a nossa primeira instituição, que é a família. Galera, em vários temas, né, eu sempre gosto, quando professora de sociologia, abordar isso com vocês, porque é o que a gente fala, problemas sociais diversos, né? A gente sempre tem que abordar o impacto da família no desenrolar desse problema social, assim como também a educação. No caso da família em relação à criança, Alessandra, é extremamente importante esse papel da instituição primária, porque é na nossa família que a gente vai começar o nosso processo de formação. É o primeiro contato social que a gente tem, né? Então, hoje, muitos estudiosos estudam mesmo o desenvolvimento da criança, o impacto que a presença da família, dos pais tem a longo prazo, a própria questão mesmo de autoconfiança lá na vida adulta, né? Hoje a gente não fala tanto aí da questão que os traumas que a gente carrega hoje na nossa vida adulta estão totalmente atrelados do que a gente viveu lá na nossa infância. Então, por isso, esse primeiro contato social ele tem que ser muito bem calcificado, muito bem estruturado. Pensa no nosso desenvolvimento como uma pirâmide, né? E a base dessa pirâmide tem que estar rígida, tem que estar sólida. Se a criança passa por alguma situação de negligência, né, de violência na infância, o impacto disso a longo prazo é muito grande. Nós sabemos que ao longo da história, né, isso também foi um processo. A gente nem se falava tanto disso, né? Foi um processo de aprendizado, de conhecimento, até a gente ver isso, desse impacto ao longo dos anos. E hoje, né, inclusive, a gente tem o Estatuto da Criança, né, Alessandra, que é essencial para garantir o direito delas. Com certeza. O ECA, gente, é muito importante. Se você vai falar sobre criança, sobre infância, pré-adolescência, né, Marcela, tem que usar o ECA. Ele é uma arma poderosíssima como argumento de autoridade. A saber, o ECA diz, ele afirma, que toda criança tem direitos. Esses direitos estão atrelados, pelo menos na nossa discussão de hoje, à questão da violência contra a criança, né, Marcela? De acordo com o Muniz Sodré, comunicólogo, existem 3 tipos de violência: a violência física, a violência moral e a violência psicológica. Então, se você vai conversar sobre a negligência, e principalmente se essas bases não estão tão fortalecidas, que a instituição primária deveria fazê-la, essa violência vai acontecer. A violência física é justamente aquela em que deixa marcas no corpo dessa criança, né? E muitas vezes essas marcas são escondidas, elas são negligenciadas pela própria família, porque pode não ser o pai e a mãe, pode ser um parente próximo, né? E essa violência pode ser de muitas maneiras, não só a violência de bater, né? A gente não está falando de uma chinelada, né? É porque a gente associa muito a palavra violência só à agressão física, Exatamente. É intuitivo, né? Só que a gente está falando de todo tipo de violência, especificamente nesse momento que a gente está vivendo, da violência sexual, né? Da adultização, isso também é um tipo de violência. A partir do momento que você expõe uma criança a algo que ela não quer, é um tipo de violência física. Agora, na minha opinião, Marcela, eu acho que a violência pior de todas elas, é óbvio que a que a gente acabou de falar, é muito necessária e ela também é muito perigosa da nossa infância, mas a violência moral, que é o que os nossos jovens, as nossas crianças sofrem muito. Não só dentro do ambiente familiar, mas também na sociedade, né? A violência moral, ela é dividida em 2 partes. A violência moral pode ser feita através de uma pessoa que diz que essa criança não é nada e que ela não será nada. Então, como as pessoas vão vê-la é um problema. Só que ao longo do tempo, conforme isso vai sendo falado todos os dias, isso vai sendo paulatinamente colocado na cabeça dessa criança, ele vai começar a se enxergar como nada também. E aí vira uma violência moral de como ela se vê.
E aí ela cresce uma criança, né, um jovem, um adulto, totalmente com padrões deformados, né? Ela não se vê como uma pessoa que faça parte da sociedade, e aí ela começa a se negligenciar. E aí a gente tem os casos hoje de depressão, de ansiedade e em casos extremos de suicídio. E a terceira, que é a violência psicológica, que é justamente aquela em que essa criança sofre agressões durante a vida inteira, seja ela de qual forma for, né? Só que quando ela cresce, ela não consegue colocar os seus planos para funcionar. Por quê? O seu psicológico está tão contaminado de que ela é ou pode não ser nada, de que ela não consegue se consolidar. E aí é que a gente vê os problemas de alcoolismo na sociedade hoje, né? A gente vê os problemas com os cigarros eletrônicos, entre outros problemas psicológicos. O uso de droga aumentou muito, né, no meio dos adolescentes. Por quê? Porque as violências foram instauradas na vida dessa criança, chegando então à vida adulta, né, se vendo como nada. E essa questão, ela é vista na sociedade em si, na própria escola, na sociedade, dentro do seio familiar. Por isso que eu julgo que você está certíssimo quando você diz que a família é a instituição primária. E a criança, ela precisa muito do espelho, né? Como você falou, palavras de você é capaz, você pode, você é inteligente. Aumentar a autoestima da criança, com certeza vai fazer com que lá na frente ela se torne um adulto com uma autoestima melhor, que hoje a gente tem tanto problema de baixa estima, né? Como você disse, não são todos os casos, mas a gente pode ter certeza que muitos deles estão atrelados a situações da infância, né? Mas, Alessandra, a gente também não pode deixar de comentar que, assim, nessas situações onde existem problemas nessa instituição primária, que é a família, muitas das vezes essa família também está numa situação de vulnerabilidade. Aí eu trago aqui para vocês a discussão da desigualdade social. Sim. Não podemos dizer que todos os casos onde há negligência são de classes sociais mais baixas, mas graficamente, a gente vai deixar um gráfico aí para vocês analisarem esses dados, está nas classes econômicas mais baixas, porque essas famílias já estão em vulnerabilidade, né? Então ali é recorrente esses problemas, essas situações. Muitas das vezes essa família não teve o acesso à educação, né? Existem problemas econômicos, né? O problema financeiro se atrela a isso. Existe uma questão, às vezes, de mães solos, às vezes que ficam vulneráveis a parceiros, né? Que também não ajudam, muito pelo contrário, às vezes serão os abusadores, vão ser os agressores. Então, é uma sequência de problemas. Quando a gente fala, galera, de desigualdade social, a gente não pode deixar de citar o Karl Marx, né? Com certeza. Que é o grande cara que traz essa discussão aí de burguesia e proletariado, de opressores e oprimidos. Então, ele é um dos caras que faz essa reflexão de desigualdade de classe e vocês podem trazer ele para a dissertação com certeza. Sim. Essa questão da família me lembra agora, Marcela, um filme maravilhoso que discute essa questão da instituição primária, que é o filme Confiar. É um filme que fala a história de uma adolescente cuja família não dá para ela essa base que ela necessita. E nós sabemos que a fase da pré-adolescência é uma fase de constituições, né? Constituição de caráter, constituição de corpo, constituição de sexualidade. É toda uma questão, né? A pessoa está se descobrindo ali. E essa adolescente de apenas 17 anos não tem esse apoio dos pais, que trabalham muito, etc. Então ela começa a conversar nas redes sociais. E aí ela conversa com uma pessoa e dá para ela esse suporte que ela precisa, que na verdade é um abusador. E aí ela se encontra com essa pessoa, ela se encontra com esse senhor, já é um idoso, e ela acaba se apaixonando por ele. Ela se apaixona pelo abusador, que muitas vezes a gente sabe que é um trauma. Isso é um trauma. E o filme fica sempre nessa sequência, procurando respostas de o porquê ela ter se apaixonado pelo abusador. Mas por quê? Porque o problema da instituição primária, que é a família, ficou um vácuo. Então, o que acontece? Ela cresceu sem esses parâmetros. Ela preencheu a lacuna naquele que falou que ela queria ouvir. Exatamente. E é justamente aí que a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Se existe essa lacuna educacional dentro da própria casa, que é uma questão de carinho, de amor, de cuidado, obviamente essa pessoa vai crescer sem esses parâmetros. E aí, como que ela se enxerga depois? Entende? Como que ela vê a própria vida? E muitas vezes a gente sabe que os abusadores preenchem essa lacuna aí, né? Naquela falta, naquele buraco. É justamente onde eles querem ouvir.
Então os adolescentes acabam crescendo achando que não são nada, que não tem família. E eu concordo com você. Costumo dizer que a desigualdade social, e acho que todo mundo pensa dessa maneira, né? Ah, mas não é o principal problema. Tudo bem, pode até não ser o principal problema como uma panela de pressão, tá? Mas sim, se você tem uma família que tem uma lacuna, com certeza essa criança vai crescer com esse buraco na vida dela também. Isso eu acredito piamente. Agora, a Constituição de 88 também afirma muita coisa sobre isso, né, Marcela? Pois é, Alessandra, a Constituição tá aí, né, que tá claro lá para nós, dizendo, né, dos deveres da família e do Estado. A gente tem que distribuir aí, cada um com as suas responsabilidades, mas na maioria das vezes essas crianças negligenciadas, elas passam a ser invisíveis, né? Aí a gente cita a questão da invisibilidade do problema, que a gente já discutiu aqui. Com certeza. Assim como também para o Zygmunt Bauman, né, na modernidade líquida, ele fala que o que acontece? Aquelas pessoas que não se encaixam no padrão, né, que a produtividade exige, que a modernidade exige, elas tendem a ser descartadas. Então, no caso dessas crianças que a gente está falando, que sofrem algum tipo de violência, que isso vai trazer uma consequência a longo prazo, elas são dadas como descartáveis, né? Dentre tantas violências, Alessandra, a gente pode citar também a questão do trabalho infantil, que não deixa de ser um tipo de violência não direta, né, mas indiretamente, que se atrela à desigualdade social, né? E eu me lembro de uma novela que é Avenida Brasil, né, das crianças trabalhando no lixão, e ali aborda muito esse roubar a infância, né? As crianças já viviam uma situação de abandono familiar, que muitas que buscavam abrigo ali com aquelas pessoas que estavam no lixão, já estavam abandonadas e ainda tinham o trabalho, né, de ter que estar ali diariamente, trabalhando. Então, olha a consequência disso, né? Tanto emocional, como também estrutural, como também para o desenvolvimento delas. Então, a Avenida Brasil foi um clássico aí. Eu tenho certeza que vocês já viram. Se não assistiram a novela, já viram alguma coisa. Dá para usar como repertório nesse tema, você não acha, Alessandra? Sim, com certeza. Essa novela foi muito necessária e dá para falar sobre essa questão da infância roubada, sim, que é um dos temas também que a gente está apostando, né, Marcela, para esse ano. A gente não vai dar spoiler dos outros temas, né, Marcela? Pois é. Mas esse é um dos. E também quero falar de um livro muito bom, que provavelmente você já deve ter lido, Marcela, do Gilberto de Menstein, Cidadão de Papel. Que fala sobre essa questão da infância, de todas as questões que a gente tem direito e que, na verdade, a gente não corre atrás. É apenas um papel, né? O governo acaba negligenciando as questões, isso acaba ficando no papel. E é muito doido isso, porque às vezes eu converso com os alunos e digo, nós já saímos do hospital com um número de identificação. A gente sai marcado igual gado, né? Nós saímos já com a vacina e já saímos com o número de identificação. Se nós já somos marcados, por que a gente não corre atrás dos nossos direitos? E ele costuma dizer isso, né? O Gilberto Menstein diz, se nós temos um papel que nos dá o direito, por que a gente não corre atrás desse direito? Por que a família não corre atrás? Por que essa criança não consegue ver que ela tem direitos, né? E aí eu deixo para vocês também uma dica de um filme muito bom, que se chama Que Horas Ela Volta, que é com a Regina Casé. Um filme maravilhoso. Dá para usar em vários temas, né? Esse é um clássico também, uma carta na manga. Exatamente. Que fala sobre a negligência, mas indiretamente de uma mãe que precisa trabalhar, deixa sua filha, né, em outro lugar, e essa filha, então, depois de grande, vai, né, volta a procurar pela sua mãe. Só que a filha ficou muito sensibilizada, muito revoltada, acaba tendo um outro processo com a mãe, julga a mãe, condena a mãe, que na verdade é o processo da desigualdade social que você acabou de falar, né? E Alessandra, Cidade de Deus, né? Os queridos Laranjinha Acerola, já um filme antigo para gerações mais jovens, né? Mas também um clássico que também pode ser abordado nessa dissertação. Jovens, né, que são atrelados ali à questão da vida, né, ao tráfico, a questão do problema econômico, que tem a infância roubada, né? Exatamente. Então, o Laranjinha e o Acerola, eles representam milhares de crianças que vivem essa situação, né? Que é até difícil a gente julgar ou analisar, porque só mesmo quem está dentro daquela situação, as famílias que estão passando. Mas o que nós precisamos hoje enquanto sociedade? Refletir, nos tornar cada vez mais crítico
denunciar, né, Alessandra? Com certeza. Qualquer situação que a gente acredite que é uma situação, um problema que envolva menores, Sim. né? Para que as autoridades competentes possam correr atrás. Isso aí. E deixo para vocês aí uma proposta de intervenção para que vocês possam utilizar lá na redação de vocês, aumentar as fiscalizações, né, Marcela? Porque hoje em dia nós temos medo de denunciar. A sociedade tem medo de fazer essas denúncias. O Conselho Tutelar está aí, gente. Ele tem que ser acionado. E ele está aí justamente para ajudar as crianças que precisam, né, dessa abordagem mais íntima, mais pessoal. E outra coisa, essa questão da fiscalização, fiquem bem atentos. Não adianta você colocar na sua redação que as pessoas têm que se conscientizar. Porque a conscientização vem através de muito estudo, através de aprofundamentos. Não se esqueçam, a proposta de intervenção tem que ser exequível, tem que ser objetiva. Não se esqueçam disso. Porque fica muito vago, né? Fica. Só conscientizar. Fica. E a conscientização, Marcela, é algo que a gente precisa pensar. Se até agora as pessoas não se conscientizaram por si mesmas, por que elas vão se conscientizar sem nada agora? Você entende? Entendo. Então é muito mais. A redação do Enem, a partir de agora, a partir desse ano, vai ser penalizada se você não tiver uma proposta de intervenção objetiva. Então já fica a dica para você, ok? Então, no mais, a gente se despede, né, Marcela? Desse assunto tão importante, mas que vamos continuar falando sobre outros assuntos. E não se esqueçam, sigam a gente nas redes sociais, compartilhe com seus amigos esse assunto tão importante e estamos aqui para vocês. Tchauzinho!